Vamos lá iniciar essa live, falar um pouquinho sobre roteiro. O roteiro, assim, é uma estrutura básica que você segue, né? Quando você vai contar uma história. Então, eu falei, é para isso que o roteiro serve, principalmente dentro do YouTube. Falar assim, a gente tem uma base, assim, para montar o roteiro, que é. Eu vou dividir mais ou menos aqui em 5 passos que eu tô aprendendo também. Fala assim, o primeiro gancho, a primeira coisa que você tem que fazer é o gancho. O gancho, sabe? O gancho que você vai puxar a pessoa é o gancho. Fala assim, ele precisa ser algo que é muito impactante quando começa o vídeo, assim, algo que chama, que prende a atenção da pessoa. Como é que eu vou pensar aqui num gancho? Tá, eu tenho uma referência aqui que estava anotada aqui do lado. Fala assim, você está gravando errado, mas nem sabe. Verdade, você está gravando errado, mas nem sabe. Você nem fez um roteiro para gravar. Aí você fala assim, tá. A maioria das pessoas tem esse problema, né? Então ela não faz um roteiro para começar a gravar um vídeo. Ela apenas sai, começa, então, fala assim, qual que é a ideia? Você começar a ter ideias de roteiro e separar essas ideias e falar assim, qual que vai ser. Você nem precisa começar pelo gancho, você pode criar o gancho depois, mas você tem que saber qual é a estrutura. Então, fala assim, o primeiro vem o gancho, depois vem a apresentação e depois você faz a entrega do conteúdo. A quarta ação seria a chamada CTA. É aquelas famosas a gente pede para a pessoa curtir, compartilhar. O que que é CTA? É chamada, é de inglês, Call to Action, chamada para ação. E a gente tem, depois do Call to Action, um fechamento com algum reforço. Algo que é de valor, né? É, uma frase que conecta, uma ideia. Fala assim, vou dar um exemplo aqui que eu notei. Se você trava na hora de gravar, agora você tem o mapa, só falta apertar o REC. E no final a gente faz uma chamada emocional mesmo, que é assim, fala assim, a gente tem que mexer com a emoção das pessoas, né? Para se conectar. É assim que a gente entra em conexão com elas. Pode ver, meu celular aqui tá uma bagunça, né? Eu falei assim, eu nem me preparei para fazer isso, mas eu tô aqui fazendo para vocês, porque eu sei que isso vai ajudar vocês. Mas vamos lá abordar um pouquinho mais sobre isso. Tá, vamos explicar um pouquinho mais sobre o gancho. É, eu já falei que a gente precisa começar com algo forte que prenda as pessoas. É uma pergunta, uma frase forte, uma quebra de padrão. Pensar num gancho aqui. Por que que eu devo aprender roteiro? O que que o roteiro vai fazer diferença na minha vida? Tá. Você sabe gravar? Você sabe o que dizer a hora que você liga a câmera? São ganchos, são formas de fazer o gancho. Apresentação, acho que todo mundo sabe. Fala assim, você vai falar assim: Ah, eu sou o Cleiton Martins, sou produtor audiovisual há mais de 10 anos e estou aqui para ensinar um pouquinho para vocês para falar sobre roteiro. Tá. Como que a gente faz a entrega? A entrega é o que eu já estou fazendo aqui para vocês. A gente começa a dividir, por exemplo, em 3 tópicos. É, fala o que é o roteiro. Vamos imaginar assim, o que que é o roteiro? Vamos colocar na prática que você usa no seu dia a dia. Para onde você vai? Por exemplo, você vai viajar. Aí você coloca lá no Google Maps. Ah, eu vou pra praia. Vou para Santos. Tá, você coloca lá Santos. Ele vai estar lá, o local de saída, que é da sua casa, até chegar a Santos. Então ele vai te dar um roteiro, ó. Você tem que entrar por aqui, você entra por essa rua, você entra por essa avenida, você pega essa estrada e você vai por aqui. Ele te avisa onde tem uns radar. Então fala assim, isso é um roteiro, é um guia, da onde você está saindo para onde você está chegando. Então fala assim, mesmo o guia da vida é guia que a gente usa para fazer vídeo. Então fala assim, aonde, da onde eu estou partindo, tá? Vamos lá. O que é roteiro? Expliquei para vocês o que é o roteiro. Da onde eu tô partindo, é o roteiro. Essa é a ideia base. Tá. Como que você vai montar o roteiro? Qual que é a estrutura do roteiro? Foi isso que eu passei para vocês, os 5 passos do roteiro. O gancho, a apresentação, a entrega, a chamada
para ação e finalizando com algum fechamento de valor, né? São esses 5 passos que eu passei para você. Tá, por que que você deve usar isso? Porque isso te ajuda a, a se guiar, a se estruturar, né? Fala assim, ter o caminho para onde você quer ir, aonde você quer chegar. Fala assim, aonde você quer chegar. Por isso que usar roteiro é uma coisa que te dá direção. Verdade. Isso você pode usar o seu roteiro até para a vida. Fala assim, qual a direção quer chegar? Você pode anotar nesse papel e anotar os passos para você chegar nesse papel e fazer um roteiro para sua vida. Não só como produtor de conteúdo, mas para fazer qualquer coisa na vida, você pode fazer um roteiro dando passo a passo. Você fala, você consegue destrinchar, fala assim, eu quero ganhar dinheiro com o YouTube. Tá, como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou criar um canal. Tá, eu vou estudar como que cresce dentro do YouTube. Ó, o terceiro passo, eu vou começar a gravar. Então eu vou aprender como que grava, equipamento, o que eu uso, como que eu falo, como que eu crio o roteiro. Vamos lá. Tá. Um terceiro tópico que eu coloquei aqui é como montar em 3 passos, mas aqui no caso eu falei assim, são 5 passos que eu acho bem essencial assim para você conseguir fazer um roteiro. Pode ser menos, pode ser mais. Aí vai depender do que você está fazendo e aonde você quer chegar. Tá. Call to action. Call to action. Você já ouviu falar muito desse nome? Falou assim, como é que você faz isso? Call to action. É uma coisa que você chama a pessoa. Você fala, vem, vem, faz isso aqui, executa essa ação. E como que você consegue distribuir isso no meio do seu vídeo? Né? Você fala assim, dá para você ir distribuindo. Você fala assim, pode estar nessa parte? Pode, mas também pode estar em outras partes do vídeo. Como que você faz um call to action realmente que tem algum valor agregado? Você entrega algo. Você fala assim, ó, eu vou te dar uma dica muito importante, isso, isso. Faça desse jeito, tal, tal, tal. E se você gostou dessa ideia, não deixe de curtir o vídeo aí. Isso vai me ajudar muito. Assim eu consigo trazer mais conteúdo de valor para você. Isso é um exemplo. Assim como eu estou trazendo agora, aproveita aí, curte aí o vídeo. Se tiver um tempinho aí, já se inscreve, né? Porque eu estou sempre trazendo coisas assim. E eu falo assim, eu também estou aprendendo com vocês. Eu estou estudando. Aqui eu estou estudando. E eu também estou aprendendo. Fala assim, como é que eu gero um conteúdo de valor, né? Hoje eu não produzi muita coisa, não fiz algo diferente, né? Fala assim, eu tenho um cenarinho aqui mais ou menos, que agora eu não consigo mostrar, mas depois eu vou mostrar para vocês. Mas é assim, eu queria fazer algo simples e direto para ensinar vocês sobre roteiro. E eu acho que eu consegui passar um pouco dessa mensagem, assim, sobre como que é essa estrutura, né? Seria muito bom se vocês fizessem os comentários aí sobre suas dúvidas, porque assim eu consigo pegar esses comentários e transformar em novos vídeos, tirando as dúvidas de vocês, realmente. Falar assim, se eu não souber, eu vou pesquisar, eu vou procurar, eu vou buscar isso para que eu consiga levar cada vez mais valor para vocês, né? Eu tenho essa expertise dentro do audiovisual. As pessoas me perguntam muitas coisas. Ah, como é que você faz tal coisa? Como é que faz tal coisa, tal coisa, tal coisa? Eu tô abrindo aqui essa até, fala assim, até um programa diferente. Eu falei, eu instalei o Movavi aqui, não é propaganda, fala assim, é porque, fala assim, é um aplicativo gratuito de edição. Ele fala assim, em breve eu vou estar trazendo tutorial sobre ele, mas primeiro eu vou aprender a usar ele para poder passar para vocês. Eu falei, eu edito no Premiere e faço aquelas animações que aparecem na tela aqui embaixo, aqui assim aqui no After Effects. E eu vou tentar simplificar isso, trazer para vocês é, aqui dentro, aqui dentro do Movavi, né? Fala assim que é um aplicativo gratuito mais fácil de usar, mas se você tiver interesse em aprender Premiere também, eu vou estar fazendo aulas mais para frente. Só coloca aí nos comentários para me saber se é o interesse de vocês, porque já tem vários, mas cada um tem uma didática de ensinar. Eu tenho uma didática diferente. Falei assim, eu já ensinei bastante gente a usar a Premiere assim de uma forma
fácil, simples e direta para aquilo que ela queria fazer. E em breve também eu vou estar trabalhando com mentorias, sabe? Para quem já é YouTube, para quem trabalha dentro do YouTube. Como eu falei, eu já tenho alguma expertise, já trabalho com alguns YouTubers aí. E ao longo do tempo, eu falo assim, aprendi muita coisa. Aprendi coisas essenciais, assim, que eu posso estar passando para vocês aqui ao longo do tempo. Até como ir crescendo no YouTube, falar assim, no passo a passo, no mesmo jeito que eu estou aprendendo. Eu já apliquei isso, falar assim, eu estou aprendendo e ensinando. Falar assim, estou testando possibilidades. Falar assim, estou usando um canal que eu já tinha para ver o que que acontece. Entendendo que como que o algoritmo vê isso, né? Falar assim, ele está passando por um processo de transformação do meu canal. Assim, ele já tem alguns inscritos, né? Alguns 1.700 inscritos. Só que ele entende, se você dá uma olhada em tudo que tem aí, é um conteúdo totalmente aleatório, né? Relacionado com audiovisual, mas é aleatório. Tem coisa da minha vida, coisa do passado, porque é uma conta de 15 anos atrás. E também eu criei um canal novo, do zero. Falar assim, para ver como que é a performance, como que eu consigo é, engajar ele mais rápido, o que que eu posso fazer. Eu também estou pesquisando isso, para que assim, para que isso vire soluções para vocês também. Falar assim, o que que está fazendo certo, o que que está fazendo errado. Então, eu falo assim, fazer, fazer é a melhor experiência. Não tem como se aprender mais não fazendo. Então, comecem, comecem a fazer, comecem a produzir. Você vai ver quanto você vai aprender nesse processo, assim como eu tô aprendendo. Fala assim, você acha que é fácil estar aqui na frente da câmera? Não foi. Foi um começo difícil estar aqui falando para vocês dessa forma, dessa maneira. Não é. Fala, mas tudo foi um passinho de cada vez. Fala assim, eu comecei a criar conteúdos no Instagram, nos stories. Fazia exatamente assim. Pegava, ligava a câmera. E aí, bom dia. E mandava pro Instagram direto. Ele falou assim, não via o que estava acontecendo e deixava lá rodando. Aí eu deixava lá rodando e falou assim, no fim do dia eu ia olhar lá para ver o que estava acontecendo. Nossa, eu preciso arrumar essa bagunça que tá atrás. No próximo vídeo eu arrumo. E daí eu falei assim, assim eu comecei a me destravar, a me desbloquear. E eu já estava nessa época correndo, né, praticando esporte, então aproveitei isso como um gancho para mim ir trabalhando aos poucos. Falei assim sobre motivação pessoal, né, pra gente sair da, sair da cadeira, sair do sofá, porque vida de editor é sedentária até um ponto. Falou assim, eu já tive dor nas costas por causa disso. Então, falou assim, eu comecei a se movimentar e comecei a ver a diferença na minha vida nesse sentido. Então, eu comecei a transmitir isso. Então, falou assim, poxa, a gente tem tanta coisa para ensinar, né? A gente tem. A gente pode ajudar outras pessoas, pode ser ferramenta de cura para outras pessoas, pode ser, pode transformar em novas, como é que é? Novas profissões. Eu falei assim, eu não imaginava que um dia ia estar gravando pro YouTube. Não imaginava, mas fala assim, conforme eu fui trabalhando nesse nicho, trabalhando com essas pessoas, eu entendi que cada pessoa tem um propósito único de fazer, para fazer, um papel para se cumprir aqui na Terra. Fala assim, até hoje eu aprendo muito aqui dentro do YouTube. Eu acho que vocês também aprendem quando, acho que uma coisa que você percebe que o YouTube é muito uma ferramenta de educação, né? Diferente das outras plataformas. Não vou falar mal das outras plataformas, mas as outras são de entretenimento. Tem pouco conteúdo sobre aprendizado, né? Fala assim, o Facebook até tem um pouco mais sobre aprendizado, sobre gente passando receita, gente fazendo algumas coisas assim, né? Mas o YouTube ele é um aprofundamento mesmo. Pô. Assim, a gente consegue ter um aprofundamento muito maior, até pela ajuda do algoritmo que ele começa a indicar vídeos pra gente, né?
relacionadas com o tema que a gente está procurando. E a gente consegue ter um aprofundamento. Uma coisa que eu me aprofundo muito é sobre autoconhecimento. Como as pessoas se comportam, como que elas agem, qual a motivação delas. Assim, eu gosto de estudar esse assunto porque isso me motiva. E ao longo do tempo eu também posso ir passando algumas coisas assim, mas eu aprendi muito e aplico isso muito no meu dia a dia, o autoconhecimento. Fala assim, eu nunca saberia que existe bloqueio de imagem se eu não estivesse estudando isso. Como que é a forma de falar, né? Assim, quando é engraçado quando eu tô gravando que as pessoas falam assim: "Nossa, minha mão se mexe demais", né? Fala assim, é natural, é que a gente não se vê. Então, o que que acontece? Quando você olha na câmera, fala assim: "Imagina, minha mão tá mexendo demais". Mas no dia a dia você é assim. Você vive assim, você é desse jeito. Então você fala com as pessoas desse jeito. Tem uma coisa também que incomoda, que a hora que você começar a gravar, você vai começar a perceber que você vai estranhar a sua própria voz. Você vai estranhar a voz que você está escutando pelo computador, pelo áudio, aonde você estiver escutando, porque não é a mesma voz que a gente ouve. A gente ouve a nossa voz sai daqui do peito, sobe primeiro, vai para os ouvidos, depois sai pela boca. Então, falar assim, primeiro a gente ouve o que a gente está ouvindo. E depois a gente verbaliza isso, solta para o mundo. Frações de segundos. Mas a hora que a voz sai, que as pessoas escutam a nossa voz, é diferente do que a gente está ouvindo. É totalmente diferente. Porque aonde você fala, o eco, tudo muda. E a pessoa vai ouvir por aqui. Só vai ser por aqui e a pessoa vai ouvir por aqui. Então, até a voz chegar na pessoa, ela já bateu em vários lugares, já voltou, como ondas, e ela tem as. Quando ela sai, sai com uma frequência. Então, ela vai e vai até a pessoa e entra pelos ouvidos. E aqui a gente capta isso. E, pelo, e é engraçado que fala assim, até pelo crânio a gente capta áudio, né? Porque tem micros furinhos assim que a gente consegue absorver esse áudio para a cabeça. É um estudo que eu nem sabia. Falei assim, ao longo do tempo eu fui aprendendo como a gente fala e como a gente ouve, né? Eu acho que você já teve essa experiência quando você gravou um áudio no WhatsApp e ouviu e falou: Nossa, que coisa estranha. Minha voz tá grossa, minha voz tá fina. Tô falando rouco. Parece que eu tô doente. Até as pessoas reconhecem quando você tá diferente. Qual que era. Aí, tá vendo? Por que que tem que ter roteiro? Eu falei que não cheguei a falar pra vocês, mas eu sou uma pessoa muito sanguínea. Eu falo que tem que ter na cabeça. Então, se eu tiver um roteiro, isso me ajuda a se guiar no que eu tenho pra falar. Então, eu falo assim: é bom ter um roteiro. Sempre, sempre não. Eu comecei esse vídeo falando sobre roteiro. E eu posso terminar ele com outra coisa, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu gostaria de falar com vocês aqui. Tá, falei pra vocês sobre roteiro, sim. Ah, tá. Tem alguns detalhes de roteiro também que eu tô vendo aqui agora, que tá no meu vídeo que fala sobre audiovisual, né? Que ele realmente começa com um gancho, com a abertura e a quebra de padrão. Que ele fala assim, antes de você comprar uma câmera, um microfone, ou se perder em tutoriais, ou isso aqui que ninguém te conta que eu vou te falar agora. Daí eu falo assim, eu entro na parte da apresentação com a minha autoridade profissional, que eu falo assim que eu sou Cleito Martins, trabalho com audiovisual há mais de 10 anos e ajudam pessoas comuns a destravarem para a câmera, né? Tá, ali eu já me posiciono como autoridade do audiovisual e eu falo assim, qual é o que eu vim fazer aqui. Eu falo assim, eu vim ajudar pessoas a começar do zero. Tá. Aí eu falo assim, eu falo sobre a dor e a promessa. Vou passar o texto aqui para vocês. Ah, qual a dor e a promessa? Quando eu falo que por que que as pessoas, a maioria das pessoas travam diante das câmeras, né? Fala assim.
Essa é uma dor que muita gente sente, fala assim, que a pessoa liga a câmera e fala assim, meu Deus, o que que eu vou fazer? E tem algumas pessoas que têm outro problema, que acham que audiovisual é sobre equipamento, né? Mas a verdade nunca foi essa. A verdade não é simples. É o que você quer falar pro mundo. Qual a mensagem você quer carregar pro mundo. O audiovisual fala sobre muito, muito, muito sobre isso. Qual a mensagem que você quer levar pro mundo? Tá. Eu também falo do conceito poderoso, né? Fala assim, no corpo da mensagem, eu falo sobre dor e promessa. É um conceito, né? Que eu falo sobre o áudio. Eu posso até nem estar usando o microfone agora, mas um detalhe que é muito importante para quem tá fazendo vídeo é o áudio. Áudio é uma coisa essencial no ramo do audiovisual, porque você quer ser ouvido, não quer? Então, o áudio é de extrema importância. Talvez você já tenha passado pela experiência de filmes piratas, que tem uma imagem linda, mas o áudio é aquele negócio horrível. O cara gravou com o celular no bolso, sei lá, cheio de barulho. Você fala assim, você assiste 10 minutos e para, porque você não consegue. Se a imagem estiver ruim, que nem a minha tá aqui, mais ou menos, você ainda consegue ficar assistindo, mas se o áudio estiver ruim, você não consegue seguir em frente. Então eu falo assim, tá, mas eu não tenho microfone. Beleza, ó, celular, o áudio do celular tem, dependendo do celular que você tem, é muito bom, né? Eu falo assim, aonde você vai? Você fala, vou gravar aonde? Um lugar silencioso, tranquilo, né? A distância que você está no microfone também influencia na hora de você gravar, você está mais longe, mais perto, para ele captar a sua voz. Mas hoje em dia os celulares são muito bons. E falar mais em breve, eu também posso estar falando para vocês sobre alguns tipos de celular, ou o celular que eu tenho, que eu uso para gravar também, muitas vezes. Alguns vídeos que você viu no canal aí. Os vídeos que eu estou fazendo agora são tudo aqui, ó. Esse celular aqui é um celular já mais. Até. Já faz uns 3 anos que eu tenho ele. E não deixa a desejar, nem um pouco, nem para iPhone. Vamos lá. A iluminação. Iluminação é bom ser. Assim, tem uma opção simples, que seria uma luz de janela. Você usar a luz de janela, a luz que vem de fora, atravessa a janela. Ela dá uma sombra suave aqui, eu tô de frente para a janela, então a iluminação fica boa. Fala assim, você gravar durante o dia, assim, num ambiente perto da janela. Dá para fazer imagem tranquilo. Agora você fala assim, não, vou fazer de noite. Então é bom você investir no equipamento, porque a luz de cima. Deixa eu ver se dá para fazer uma simulação aqui com o celular. A lanterna. A luz que vem de cima. Ver se dá pra- Você vê que ele cria sombra no rosto? É o famoso olhar de panda, que ainda não ficou 100%, mas ficou um olhar de panda, assim, né? Então o ideal é o quê? Você tem uma luz aqui, ó. Uma lateralzinha, assim, ó. Você fala luz de janela, fala assim, a janela pode estar aqui na sua frente, mas dá para você ligar, deixar ela meio de lado também, que dá essa pouquinho de luz e sombra, que dá o efeito 3D de profundidade. Fala, você pode trabalhar nisso, você pode. Falar assim, eu podia ter caprichado um pouquinho mais no fundo, ter limpado aquela bagunça. Nem repare. Mas fala assim, como eu acabei improvisando as coisas aqui, então não me atentei a esses detalhes. Mas não é motivo para você não gravar. Nada disso. Fala assim, é bom você ter atentado aos detalhes, fala assim, de iluminação, de áudio. É bom você se atentar a esses detalhes, porque isso vai te ajudar, né? E vamos lá. A outra parte aqui que eu posso falar para vocês são os gatilhos da simplicidade e da ação. São dois gatilhos que fazem.
Gatilho da simplicidade de ação. Exatamente, falou assim, uma coisa que eu coloquei nesse roteiro, que fala sobre, que eu acabei de falar, falou assim, você pode começar com simples, com um celular, um notebook, o que você tem. Que o mais importante é isso, começar. Eu tava vendo uma coisa assim que eu achei muito legal, falou assim, estudando, né? O cara falava assim, viu, grave 50 vídeos. 50. Eita, como é que eu faço aqui? Tá ao contrário. Tá. 50 vídeos, você entendeu? Grave 50 vídeos. 50 vídeos. Por que gravar 50 vídeos? Pra isso. Pra você se acostumar a falar com a câmera. Você vai ver que o primeiro vídeo vai sair, ó, bosta. Porcaria. Não sei se eu posso falar isso, mas vai ser uma porcaria. O segundo vídeo já sai um pouquinho, tipo, cada degrau você vai ficando um pouquinho melhor. E a cada ponto você vai começando a ficar mais natural. E conforme você vai ficando mais natural, você consegue ter a ideia de como se portar, de como se posicionar para a câmera. Falar assim, não precisa postar nenhum desses 50 vídeos, mas grava. É tipo exercício que a gente vai na academia, levanta peso. Você fala assim, você gravar, você vai estar estimulando você mesmo. Você vai falando, vai fazendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. A hora que você vê, você tá tão natural para a câmera que você nem percebe. Você fala assim, virou rotina, você vai destravar um monte de coisa. Você vai perder esse medo de câmera, você vai perder o medo de falar, você vai perder o medo de se empolgar, você vai começar a achar direção dentro da sua cabeça, né? Às vezes você já vai conseguir pensar no próprio roteiro. No começo vai ser difícil você pensar em roteiro, porque fala assim, até eu me perco na hora de ter um roteiro na cabeça. Então precisa ter um roteiro no papel. Mas ao longo do tempo vai ficando tão automático aquilo para você, que nem falar assim, se você dirige, você fala assim, você já não pensa mais para virar, para trocar de marcha, para pisar na embreagem, pisar no freio, pisar no acelerador, olhar tudo que está ao redor, estacionar, você fala assim, estacionar você ainda parar para pensar para ver se ela cabe na vaga. Mas você não pensa mais, aquilo vira automático. Você já pensou quantas coisas você tem que fazer para dirigir um carro? Quanto era assustador quando você foi tirar a carta? Você fala, ai, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, ré. Tem que pisar na embreagem, soltando a embreagem devagarzinho, pisando no acelerador, freio, vamos fazer remo de mão. Puxa, olha quanto comando, quantos call to action você tem que fazer para dirigir um carro. Depois fica tão automático isso que você faz, você nem presta uma atenção, você só presta atenção no trânsito, se tá vendo alguém, se vai atravessar a rua, não tem que parar. Mas você não para mais para fazer. Então, eu falo assim, um ótimo conselho é comece a gravar. Grave, grave, muito. Não precisa postar nada. Você posta se quiser, se acha que ficou bom, daí você posta. Mas não precisa nem postar inicialmente. A não ser que você fale assim, não gostei muito, eu quero desbloquear meu julgamento, beleza, sobe lá. Mas você fala assim, se sua ideia é produzir para o YouTube, né? Falou o que que é bom, o que que é legal você fazer, é isso. Você fazer esse exercício, falou assim, tá, beleza, eu vou gravar 5 vídeos por dia, um vídeo por dia, seja curto, longo, mas grave, grave. Isso vai dar para você essa experiência, essa expertise, porque ninguém nasce sabendo, então a gente tem que treinar, treinar muito para falar para a câmera com autoridade, com amor, com carinho, com expressão, com atitude. Então, eu falo assim, a gente treina isso, treina, a gente faz. E até ao longo do tempo você vai perceber que isso vai ficando tão bom que as pessoas vão achar que você nasceu com esse dom, com esse talento natural. Algumas pessoas realmente nasceram, mas não é a maioria. Eu acho. Fala aí, você nasceu com esse dom? Eu não. Então deixa aí no. Ó, Call to Action. Deixa no comentário aí. Você tem esse dom? Você vai fazer esse desafio? 50 vídeos? Sabe que é legal? Você assumir esse compromisso público. Assim. Você comentar aqui, ó, você tá falando, eu vou fazer, eu vou me desafiar, eu vou ingressar nesse mundo. Nesse mundo, e vou fazer 50 vídeos. Assim, eu prometo, escreve aí. Eu prometo fazer 50 vídeos aqui. Eu vou fazer. E o meu primeiro meu primeiro vídeo no YouTube vai ser o roteiro de como que eu gravei 50 vídeos. Qual foi a experiência, como eu me senti? E fala pra mim, o que que você sentiu até agora assistindo esse vídeo? Te ajudou em alguma coisa? Tá ajudando?
Você tá tendo uma ideia diferente? Bora lá, comentem. Eu queria que você comentasse mais uma coisa para vocês que já são bem entendidos, sabem o que é da vida, fala assim, se você sabe qual é o seu propósito de vida, onde que você quer chegar, como você quer ir, aproveita aquela dica lá do começo. Se você não sabe, faz um roteirinho aonde você quer chegar e aonde você quer ir, qual os passos tem que fazer. Bora lá? Bora lá aprender junto comigo. Eu também vou fazer essa experiência, fazer esse roteiro que eu não tinha pensado antes, mas eu pensei agora. Vou fazer junto com vocês o roteiro. Aonde eu estou, aonde eu quero chegar. É tão difícil gravar aqui porque as coisas ficam divertidas quando você vê na tela. Mas aonde eu estou e aonde eu quero chegar. A minha vida pessoal, profissional, dentro do YouTube. E depois vou detalhar o passo a passo. Vou fazer esse roteiro, que é. Vamos bolar esse roteiro agora? Tá. Vamos bolar esse roteiro agora. Vamos fazer o gancho. Você já pensou onde você vai estar? Você já pensou onde você vai estar daqui 10 anos? Tá. Apresentação, vou fazer uma apresentação. Eu sou o Cleiton do passado, por exemplo. Eu sou o Cleiton do passado falando com o Cleiton do futuro. Beleza. Tá, agora eu tenho que fazer a entrega do conteúdo principal. Três tópicos. Vamos pensar em três tópicos sobre o que eu quero falar. Tá, onde eu quero chegar como youtuber, dentro do YouTube? Eu quero passar por essa experiência de sair do nada e ir caminhando e aprendendo tudo relacionado ao YouTube para poder ajudar outras pessoas a fazer o mesmo caminho. Só que de uma forma mais simplificada. Eu vou apanhar para depois aprender para vocês, mostrar para vocês de uma forma fácil. Tá. Por que que eu quero fazer isso? Porque eu tenho esse negócio dentro de mim de querer ajudar as pessoas. Tá, e como eu posso estar ajudando as pessoas fazendo isso? Estudando, transmitindo conhecimento, dia após dia. Assim, dia após dia. Fazer elas crescer junto comigo e ver essa evolução. E eu quero receber mensagem aqui. Você evoluiu junto comigo. Ah, tá. Eu não respondi a chamada principal, onde eu quero estar daqui a 10 anos. Eu falei assim, daqui a 10 anos eu quero estar aposentado. Tô com 41, falei assim, eu quero chegar com 51, já tá aposentado. Minha vida tá tranquilo, sabe? Com a minha vida feita, com a minha casa feita, com a minha família feita. Só vivendo e curtindo a vida, sabe? Então, assim, aproveitando e rompendo esse laço do trabalho. Já tô rompendo esse laço do trabalho já um pouco, mas falar assim, o trabalho é como uma obrigação. Daí tudo que eu for fazer não vai ser mais obrigação. Eu já venci o jogo do dinheiro, né? Porque eu falo assim, eu já vou estar aposentado, já vou ter as coisas que eu preciso para viver. Meu, só vou curtir, viajar. Epa, esqueci o negócio ligado aqui. Já, já vai. Vou viajar, vou curtir a vida, vou viver com meus filhos, né? Ter a vida tranquila, sem pressa. Fala assim, a gente vai falar pra você, apanhei muito da vida, apanhei. Assim, errei bastante, errei, com certeza, mas aprendi muita coisa também. Faz parte do processo. A gente aprender com os nossos erros. Eu falo assim, eu podia ter construído muito mais coisas na minha vida. Às vezes até agora eu já poderia até ter aposentado já. Mas eu não tinha roteiro. Boa essa, né? Eu não tinha roteiro para minha vida. Eu não tinha roteiro de onde eu queria chegar, de onde eu queria ir, qual caminho eu queria seguir. Eu só ia seguindo.
Deixa a vida me levar. Zeca Pagodinho. Falei assim, foi bom? Foi. Por um lado, foi muito bom, porque eu não aprendia nada também. Então, eu falei assim, eu comecei a agregar muito conhecimento ao longo do tempo. E todo esse conhecimento hoje é me útil, né? Assim, todo o network que eu fiz nesse tempo, assim, vivi muito tempo solteiro. Então, eu falei assim, agora que eu dedico mais à família, agora que eu penso mais em família, mas antes eu só pensava em viver cada dia, né? Falar assim. E eu sempre me entreguei muito para as coisas, entreguei demais, assim, falar assim, tudo que eu pego eu faço com paixão, com amor, sabe? Eu me entrego num nível assim que às vezes até eu desacredito, eu entro em metamorfose, num flow assim, muito gostoso, que eu fico assim, eu tô aqui gravando e tô curtindo esse processo de estar aqui com vocês, falar assim, esse aprendizado. Eu falo assim, eu vou entrando no flow e falo assim, nem sei onde eu posso terminar esse vídeo. Eu falo assim, mas isso que eu quero entregar pra vocês. Falo assim, pra vocês ter isso na cabeça. Que quando você consegue, você quer, você gosta, você ama o que você faz, é até fácil fazer, né? Acaba se tornando fácil. Pra você, é muito fácil. Então eu falo assim, se você ama realmente, fala assim, você tem essa ideia, que nem eu, de compartilhar o que você sabe com o mundo, começa. Aproveita, começa junto comigo a fazer esse novo começo pra você. Forte abraço, fica com Deus, que Deus abençoe. Até mais, guerreiro.